que eu tenho certeza que você já deve ter lido muito e decorado todos os versículos. Você deve amar demais esse capítulo. Nós vamos ler Levíticos, amém? Levíticos capítulo 11. Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. Levíticos capítulo 11. Tem na Bíblia, está no Velho Testamento. Faz parte de um dos 5 livros que Moisés escreveu no Pentateuco. Nós vamos ler o versículo 29 em diante. Você pode acompanhar comigo no telão de LED, amém? Glória a Deus. Dos animais que se movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuros: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, nem sabia que existia esse, o lagarto da areia e o camaleão. De todos os que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros. Quem neles tocar depois de mortos estará impuro até a tarde. E tudo sobre o que um deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Seja objeto feito de madeira, de pano, de couro ou de pano de saco, deverá ser posto em água e estará impuro até a tarde, e então ficará puro. Versículo 33. Se um deles cair dentro de uma vasilha de barro, tudo que nela houver ficará impuro, e vocês quebrarão a vasilha. Qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro, e qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impura. Tudo aquilo sobre o que o cadáver de um desses animais cair ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão, estarão impuros, e vocês considerarão como tais. Versículo 36. Mas se alguém cair numa fonte ou numa cisterna onde se recolhe água, ela permanece pura, mas quem tocar no cadáver ficará impuro. E se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura, mas se for derramada água sobre a semente, vocês considerarão impura. Versículo 39. Quando morrer um animal que vocês têm permissão para comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Versículo 44 agora. 44. Pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se mover rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. Levanta sua mão e diga assim: essa não é uma noite comum. Mais forte, irmão, diga: essa não é mais uma noite comum. Deus me trouxe nessa igreja porque eu preciso de uma palavra do Senhor. Quantos amam a palavra do Senhor nesse lugar, para fazer barulho aqui nessa igreja, em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Dá um high five em pelo menos 4 pessoas perto de você. Libera uma palavra profética sobre essa vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez você nunca leu Levíticos. Levíticos não é um tipo do livro que a gente lê quando a gente quer uma promessa. Alguém que já leu Levíticos? Se você pegar e fizer esse experimento, você vai perceber que Levíticos é um livro que trata alguns assuntos muito diferentes. É como se fosse um livro de regras. E de verdade, irmão, eu amo a palavra de Deus, e eu não sei se você sabia disso, mas a Bíblia foi escrita por mais de 44 autores totalmente diferentes. E eles viviam em épocas totalmente diferentes. A Bíblia tem 66 livros. Foi escrita há mais ou menos 1500 anos atrás. E é interessante porque toda a palavra de Deus, ela vai apontar para alguém, que é Jesus Cristo, o autor da vida. Amém? Então é muito louco entender como as coisas se convergem em nome de Jesus, nas coisas de Deus. Joe, você está aí? Eu estou ouvindo tá aí? Arruma aí que depois eu pago o São Giuseppe. Aleluia, Jesus. Tem alguém aqui nessa igreja?
E eu tenho meditado em toda a Bíblia, e uma das coisas que eu tenho prestado atenção em Deus é como Ele usa todas as coisas para falar conosco. Por exemplo, tem um livro na Bíblia chamado Números. Números é um livro que você vai perceber que é só genealogia. Pai de sei quem, que filho que é não sei de quem, que é filho do outro, que é filho do outro, que é filho do outro. E, na verdade, Números, ele é uma prova de um mandamento que Deus deu para o próprio homem: crescer e multiplicar. Então, toda a palavra de Deus, ela tem algo para nos ensinar, e esse texto, eu sei que talvez você falou assim: pastor, plena quarta-feira à noite, você lendo um texto nada a ver para a minha vida, como é que eu vou chegar no meu milagre com esse versículo de rato, de lagarto? Fica tranquilo que até terminar esse culto, eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração, na sua vida, vai mudar a sua história. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Mas eu tenho aprendido, e o fato, irmão, é que de verdade esse texto, ele fala sobre o povo de Deus que está no deserto. É interessante como Deus faz as coisas, porque esse povo tinha acabado de sair do Egito. A Bíblia fala que Deus mandou Moisés, e Moisés libertou o povo do Egito, e agora eles estão indo rumo à terra prometida. E no meio dessa trajetória, eles ficam no deserto, mais ou menos 1 milhão de pessoas. Então Moisés, ele começa a organizar o povo de Deus, ele começa a dar algumas instruções, e ele começa a ser a voz de Deus para trazer uma verdade sobre o povo. Então eles estão no meio do deserto, eles ainda não chegaram na terra prometida, mas eles também não estão no Egito, eles estão numa transição. Olha para quem está perto de você e fala assim: eu ainda estou em uma transição. Eu estou em transição. E esse versículo, claro que ele foi escrito para uma época específica, para um povo específico, numa cultura específica, e a gente entende o princípio de Deus, e você precisa entender isso, irmão, que a Bíblia, ela é um livro para você estudar, interpretar e ter revelação do Senhor. Então, tem coisas que você vai ler na palavra de Deus, que de fato são históricos, mas a gente traz para a nossa vida hoje, como Deus quer nos ensinar hoje. Por exemplo, quando a gente vê a história de Davi vencendo Golias, você sabe muito bem que você não vai encontrar um gigante real, mas a gente enfrenta gigantes na nossa vida, sim ou não? Levante sua mão, você que tem enfrentado gigantes em 2025, amém? Todos vão cair por terra da sua vida em nome de Jesus. E nós aprendemos isso. Então esse texto de Levíticos, ele é interessante porque agora o povo de Deus está no deserto, e Moisés começa a dar uma instrução de comida. Levante sua mão, você que foi no nutricionista essa semana. Levante a mão esquerda, você que faz 3 anos que não vai no nutricionista. Aleluia. Fala assim: a unção do monjaro na minha vida agora, Senhor, venha sobre mim. Mas é interessante porque toda vez que eu vou no nutricionista, é muito da hora, porque ela faz biopedância, ela me dá um monte de papel. Tem algum nutricionista aqui na igreja? Alguém está aqui, nutricionista? Então eu posso falar mal, né? Amém. Mas é tão interessante porque, de verdade, é incrível o plano. Lucas, eu olho aquele plano e falo assim: cara, vou emagrecer muito fácil aqui. É muito fácil. Acorda, no café da manhã você vai comer damasco com tâmara, com peito de peru do Alasca. Meio-dia. É umas coisas que, de verdade, é muito interessante, porque, cara, eu já quase não vou no nutricionista, e não diga que você percebeu isso, amém? Em nome de Jesus. Porque eu sei que, cara, é muito difícil a gente colocar na nossa rotina, e eu admiro quem segue à risca a rotina de um nutricionista. E aqui imagina isso, Moisés agora, é muito fácil lidar com uma pessoa. Moisés agora está lidando com mais de 1 milhão de pessoas, e ele precisa, além de libertador, se tornar um nutricionista. Então ele começa a falar para as pessoas o que eles devem ou não comer. E cara, eu sei que ninguém aqui comeu rato, a menos que você foi um fuzileiro naval. Nem sei se fuzileiro naval come isso, mas talvez se você foi legendário, subiu a montanha e teve que comer um rato lá em cima, eu não sei, mas talvez não é um tipo de comida que a gente come, amém ou não amém? E a lista, ela é muito interessante. Lê comigo, 29, vamos de novo. Tem uns aqui que eu nem sabia que era, eu tive que perguntar para a Raíssa, que ela é a nossa doutora do Lírio, aleluia. Dos animais que se movem rente ao chão, esses vocês considerarão impuros. A doninha, quem conhece a doninha? A doninha não é uma pequena dona, mas é um tipo de animal que parece, eu não sei o que parece.
Mas a Rai falou, cadê a Raíssa? Já sumiu de novo, foi arrebatada. Parece o quê? Um corredor? Roedor, tipo um rato. Um rato maior. Doninha, alguém já viu uma doninha ao vivo? Não? Ok, ainda bem. Rato, qualquer espécie de lagarto grande. Alguém que já comeu lagarto? Jesus amado, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Lagarto pintado, nem sabia que existia. Eu sei que eu já comi o peixe pintado, e esse é maravilhoso, mas lagarto pintado ainda não. Camaleão, enfim, são vários animais que Moisés agora está falando para não comer. E sabe, irmão, de verdade, essa é uma palavra que vem para nós que não tem a ver muito com comida, de fato. Mas não é que você vai comer coisas impuras, até porque Jesus nos ensina que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E lá em Pedro, a gente vai ver Pedro dizendo que uma vez ele teve uma visão, que veio um lençol sobre ele, e com coisas todas impuras, descritas nesse mesmo texto, e Jesus fala para ele assim, olha, você vai fazer tudo e vai comer. Ou seja, não tem a ver mais com uma comida física. Agora, o que nós vamos entender é que Deus não quer que você tenha comidas impuras, mas sim pensamentos impuros. A nossa luta agora não é com coisas que nós comeremos de fato, mas coisas que nós pensamos, sentimentos impuros, coisas que vêm para a nossa vida, que querem tirar a gente do nosso destino, que é a terra prometida. Levanta sua mão e fala assim, não importa o que aconteça. Mais forte, irmão, diga, não importa o que aconteça, eu entrarei na terra prometida. Então agora, o desafio que nós temos é aprender a pensar de maneira limpa. Olha para o seu irmão e fala assim, não adianta você comer sushi e achar que emagrece, se você come mais creme cheese que salmão. Quem está comigo, diga amém. O lance agora, irmão, o nosso desafio 2025 não é lidar com comer um lagarto, mas é não comer o manjar do inimigo. Nosso desafio agora em 2025 não é se preocupar, e de verdade, irmão, vamos lá, a gente precisa entender o texto, porque é uma loucura, 1 milhão de pessoas no deserto, e Moisés chega e fala assim, olha, ninguém pode comer camarão. Eu amo camarão. Se não for para viver uma vida de camarão, melhor subir para o céu. Camarão fritinho. Quem já está com fome, dá um glória bem alto em nome de Jesus. Fome de Deus, amém? Aleluia. Mas sabe, a gente vê essa passagem e é muito interessante porque Deus sabe o que faz, irmão. Mais de 1 milhão de pessoas no meio do deserto. Eu não sei se você sabia disso, mas eu tive que pesquisar algumas coisas para trazer essa mensagem. E uma coisa que eu pesquisei é quantas pessoas têm alergia a camarão, por exemplo. Você sabia que mais de 2% da população mundial são alérgicas a frutos do mar? A minha própria esposa não pode comer camarão. Então entenda que a gente lê o texto e acha que Deus é um Deus que quer limitar as pessoas, acha que Deus é um Deus que está trazendo ódio, não pode isso, não pode aquilo, e na verdade nós precisamos entender que é um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. Tem alguém comigo nessa igreja hoje? Não me faça descer desse altar para chacoalhar você, não me faça ir aí pegar o seu celular, porque essa noite você vai ter que sair dessa igreja com o pensamento puro no Senhor Jesus. Deus te trouxe nessa igreja, irmão, para falar para você que Deus sabe o que é melhor para você. Esse é o tema da minha mensagem de hoje. Diga bem forte, Deus sabe o que é melhor para mim. Mais uma vez diga, Deus sabe o que é melhor para mim. Eu quero trazer essa mensagem porque ela é poderosa, irmão. O povo estava aprisionado no deserto. Aliás, eles estavam no Egito, presos no Egito. Deus manda Moisés, resgata o povo do Egito, e agora eles estão no deserto, e eles ainda não entraram na terra prometida, e isso tem a ver com a nossa vida, porque a primeira coisa que nós precisamos saber, é que de fato nós somos resgatados. Diga bem alto, eu fui resgatado. Eu fui resgatado. Eu fui resgatado, aleluia. Diga, eu fui resgatado. Chacoalha alguém do seu lado que está meio dormindo ainda e fala, você foi resgatado. Irmão, presta atenção, ninguém aqui é santo e ninguém nasceu santo. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
A gente estava num mundo de trevas, em um império de trevas, mas Jesus Cristo foi até nós e nos resgatou e nos levou para o seu reino de amor e luz. Eu não sei como você estava antes de vir para essa igreja, mas eu sei que tem muita gente aqui que estava numa vida bandida, que estava numa vida cheia de pecados, numa vida realmente destruída, no caminho de perdição, no caminho do lago do enxofre, do inferno, dos demônios e do tridente de Satanás. Misericórdia. Mas Deus te resgatou. Você foi resgatado. Você não está mais lá, irmão. Não me procure no Egito, porque eu mudei de endereço. Satanás, não mande uma carta para mim no Egito, porque você não vai me encontrar. Eu fui resgatado. Aleluia. Eu fui resgatado. Você não está mais lá, irmão. Jesus nos resgatou. A gente estava perdido, mas Ele nos resgatou. Sabe o que é o lance? É muito fácil o Espírito Santo nos tirar do Egito. O difícil é tirar o Egito da gente. Esse é o desafio. É muito fácil a gente sair do Egito. O difícil é o Egito sair da gente. É muito fácil a gente sair do mundo, cara. O difícil é o mundo sair da gente. Mas eu conheço alguém que é chamado de Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo. O Espírito Santo que faz a obra na sua vida. O Espírito Santo que consegue convencer você dos seus erros. O Espírito Santo que fala para você assim: olha, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Porque é o Espírito Santo que nos resgatou. É o mesmo Espírito Santo que pelo seu sangue de Jesus nos comprou. Diga: eu fui comprado. Obrigado, Teté. Você deixa assim, a hora que eu falar o outro, vai aparecer o outro, vai aparecer o outro. Tudo planejado aqui é você, deixa comigo. Vai casar, tá feliz, eita glória. Nós somos comprados. Você não foi comprado com Bitcoin, irmão. Você não foi comprado com dólar. Você não foi comprado com real, você não foi comprado com ações. Você não foi comprado com dinheiro de ouro, eu não sei qual é a moeda que você gosta de esbanjar, sei lá, mas você não foi comprado com nada nesse mundo. Sabe como nós somos comprados? Pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que pelo sangue dele, Ele nos comprou. Ele nos comprou. Irmão, você tem um dono. Você tem um dono, sabe? A Raíssa vive falando para mim que eu sou o dono dela. Não é verdade? Mas a verdade, eu não sou, o dono dela é Jesus Cristo que comprou ela com o sangue dele. Amém ou não amém? Você foi comprado com o sangue de Jesus. Quem disse para você que Deus te esqueceu? Ele não esquece aquilo que Ele tem, Ele não esquece aquilo que Ele compra. E se Ele comprou, você é dele, irmão. Você é dele, diga bem forte: eu sou de Cristo. Em nome de Jesus, alguém confessa a noite para pregar, senão eu vou parar aqui por aqui. Sabe, essa mensagem de Levíticos é para você entender o seguinte, irmão: não é uma lista, não é enxergar Deus como uma lista de coisas que eu não posso fazer, não é para enxergar como uma lista de coisas, mas é para enxergar por uma lente de Cristo, de amor e cuidado. Só quem tem filho sabe quantas coisas a gente fala para ele não fazer, porque o pai sabe o que é melhor para o filho. O pai sabe o que é melhor para o filho. O problema é que a gente quer, como filho, teimar com Deus e achar que a gente sabe o que é melhor. E Deus fala para a gente assim: olha, não come camarão. Aí você fala assim: não, eu posso comer, Deus, está de boa. E não estou falando de camarão. Deus fala para a gente: olha, não faz isso, porque Ele está cuidando da gente. Ele comprou a gente com sangue precioso na cruz. Irmão, olha para mim, Deus não vai morrer de novo na cruz por você. Ele já morreu, a obra já foi feita, está consumado. Dá uma bicuda no Satanás, manda ele embora da sua vida, porque ele é mentiroso, ele é o Pinóquio. E fala para ele assim: você não é meu dono, você não manda em mim, quem manda em mim é quem me comprou, e eu fui comprado com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, alguém comigo nessa igreja, não me deixe sozinho. Nós somos comprados. O povo do Egito, ele saiu para ser liberto. Cara, que coisa maravilhosa. Jesus, o próprio Deus, na verdade, falando com Moisés,
libertando o povo do Egito, um povo que estava ali para morrer no Egito, sendo sugado no Egito, o povo que estava lá perdendo a vida, o povo que estava realmente como escravo, e Deus vai e liberta o povo, através de um homem que teve coragem de erguer a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Tem uma geração da sua casa esperando você levantar sua mão, para as pessoas serem libertas. Irmão, entenda algo, para de fugir do seu chamado, e ergue a sua mão para Deus, Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque tem uma geração esperando você se levantar como Moisés e a sua família. O povo estava aprisionado como escravo, mas foi liberto pelo sangue de Jesus, e olha que coisa maravilhosa, a Bíblia diz que o mar vermelho se abriu. Faraó veio de um lado querendo tragar o povo, Faraó veio com todo o exército, um exército gigante que era para aniquilar o povo de Deus, mas maior é que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor é o nosso Deus, e Ele é o maior, o melhor, o mais onipotente, Ele é o mais poderoso. Não tem exército de Faraó que vai impedir você de entrar na terra prometida, e se você estiver de frente para o mar vermelho, fica tranquilo que Deus vai abrir o mar vermelho. Deus vai abrir o mar para você passar, meu irmão, e se você não passar pelo meio do mar, você vai andar sobre as águas, porque aquele que prometeu é fiel e justo para terminar. Aleluia, levanta sua mão e diga: eu vou passar pelo mar vermelho, e ele vai se abrir, porque nós somos comprados. Você sabe qual é o problema? O problema é que a gente precisa lidar com as coisas que a gente herda. O problema é que a gente precisa entender que talvez nós estamos presos a um padrão. E muitas vezes o padrão que a gente está preso, Stephanie, nós estamos presos a um padrão. Um dolaci. Obrigado. Quem que escreveu tudo errado isso aí, gente? Meu Deus, pessoal da mídia. Eu mesmo, perdão. Diga: preso a um padrão. Nós estamos presos a um padrão. Presta atenção, irmão, o povo estava sendo liberto do Egito, mas foram anos ali no Egito, lidando com os padrões, com os hábitos, com a cultura que eles tinham recebido do Egito. A gente herda os padrões da nossa vida. Sabe o que é o mais sério, irmão? A gente, quando é criança, tem coisas que os nossos pais fazem com a gente que a gente odeia, mas quando a gente se torna pai, a gente faz a mesma coisa, porque a gente tem a tendência a repetir um padrão. O comportamento que você tem, fica tranquilo que você não é tão ruim assim, irmão. Talvez você tenha herdado algum padrão que foi inserido na sua vida por causa do ambiente que você viveu. Como que você vai ser uma bênção se você cresceu vendo seu pai alcoólatra, bebendo? Como que você vai ser uma bênção se você cresceu sem pai? Como que você vai ter um casamento abençoado e acreditar que o casamento é para sempre, se a sua mãe já casou com 5, 6 pessoas? Esse é o padrão que você recebeu. Mas entenda, não é porque nós estamos no mundo que nós pertencemos a ele. Não é porque nós recebemos um padrão de fábrica que nós vamos viver nesse padrão, porque Jesus Cristo veio para a terra e nos deu um novo jeito de viver. Quem está comigo, diga amém. Não é mais eu quem vive, agora é Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive em você. Para de lamentar pelas coisas que você tem passado na sua família. Para de lamentar pelas tribulações que tem cercado a sua vida, porque é um padrão que talvez vem se repetindo de geração em geração, de geração em geração, e se posiciona e fala assim: eu não quero saber, na minha vida vai ser diferente, eu não vou repetir o padrão do Egito, eu não vou morrer no deserto. Não é porque eu não tive um bom pai que eu serei um mau pai. Eu posso ser o melhor pai que eu não tive, eu posso ser a melhor esposa que minha mãe não foi, eu posso ser o melhor marido que o meu pai não foi, eu posso fazer diferente, eu não preciso repetir o padrão, eu posso mudar a história. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou aquilo que Jesus Cristo diz que eu sou, e nada pode parar a voz de um adorador. Então se levante e não repita os padrões, mas viva o seu propósito. Aleluia! E quando eu comecei a escrever essa mensagem, eu imaginei que alguém ia ficar em pé, ia bater palma, ia gritar: eu mesmo. Quem sabe você faça isso? Tem alguém do seu lado, fala assim: peça para o pastor,
fazer um teatro. Faça um teatro, pastor. Venha cá, Guina. Venha, Lucas. Venha, Lucas. Os mais fortes da igreja. Venha, Diogo. Os mais fortes da igreja, venha. Diga, faça um teatro, pastor. Você vai ser a gente, o cristão. Fica aqui. Você vem cá. Você vai ser o Egito. Gruda no braço dele, mano. Gruda mesmo. Você fica lá. Eu sou a terra prometida. Aleluia. Eu sou o teatro. Eu escolho os papéis. Esse é você, irmão. Você já saiu do Egito. Sai do Egito. Tenta sair do Egito, mano. Pastor, eu entendi, ok, eu vou para a igreja, entendi, beleza, tá legal. É para esperar em Deus, ok, vou esperar. Mas o Egito fala assim, não espera não. Porque quem espera sofre. Espera não. Porque se você não fizer seu corre, ninguém vai fazer por você. É o padrão que você recebeu. Mas você fala assim, não, eu entendi, eu preciso confiar em Deus, eu preciso ter fé, e eu vou para a terra prometida, eu vou chegar na terra prometida, e você caminha, e às vezes você consegue até soltar do Egito, mas daqui a pouco o Egito vem com força, e você não sabe por que você não consegue romper em fé, você não sabe por que você não consegue manter uma vida de oração, você não sabe por que você não consegue ter santidade, você não sabe por que você não consegue viver milagres, porque ao mesmo tempo você quer Jesus, mas ao mesmo tempo você quer o boy magia. Ao mesmo tempo você quer estar no quarta flow, mas ao mesmo tempo você quer estar em todas as baladas que existem no estado inteiro. Porque ainda você se sente preso ao Egito. E é como se o inimigo soubesse exatamente qual mensagem mandar para você. Mas escute, o seu endereço não é o Egito, não mais. Se você está aqui na igreja hoje, escute, Deus já te libertou. Se você está aqui na igreja hoje e ainda está lutando com coisas que você acha que é melhor para a sua vida, eu quero te dar uma notícia, Deus sabe o que é melhor para você. E você está indo na terra prometida, e você está tentando com força, mas não consegue, até que você faz a oração certa, que é o seguinte: Senhor, na minha força eu não consigo, mas eu tenho um irmão mais velho, que morreu por mim na cruz, que é mais forte que qualquer Egito, e esse sim pode me libertar, e ele consegue me libertar e caminhar comigo à terra prometida. Ergue ele lá em cima agora. Olhe para quem está perto de você e fala assim: você não está preso mais, Jesus te libertou. E mesmo se o diabo quiser de novo trazer o Egito para você, se você está lavado e remido pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e é o sangue de Jesus que te cobre, é o sangue de Jesus que é um bloqueio contra toda obra do diabo, que fala para o diabo: agora não, Satanás, eu comprei ele é meu, ela é minha, a história é diferente, não vai repetir, a maldição hereditária é quebrada, a maldição é aniquilada, vai ser diferente, vai ser diferente, vai ser diferente, vai ser diferente, aleluia, vai ser diferente, vai ser diferente, eu profetizo sobre a sua vida, vai ser diferente. Olha para mim, você não vai repetir histórias, você não está mais no Egito, Deus te libertou, o seu caminho é a terra prometida, é a terra prometida. Escute isso, irmão. Sabe qual foi a última praga para o povo ser liberto do Egito? Foi a morte do primogênito. Foi a última praga. Depois dessa última praga das 10, Faraó então falou assim: então agora pode, porque todos os primogênitos morreram.
O povo do Egito viveu uma libertação por causa da morte de um primogênito em uma praga. Mas a nossa libertação veio pela morte do nosso primogênito. A morte do primogênito de Cristo, de Deus, Cristo Jesus, o primogênito de muitos. Ele era unigênito, o único filho. Mas porque Ele morreu na cruz, nós somos livres. Nós somos livres. Levante a sua mão, você que tem fé, feche os seus olhos, diga isso: eu sou livre. Enquanto você está dizendo, as cadeias estão sendo quebradas da sua vida. Enquanto você está falando, os remédios vão ser jogados no lixo, porque você não vai precisar mais deles. Levante sua mão e diga: eu sou livre. Eu profetizo sobre você que tem enfrentado problemas com drogas, com pornografia, com adultério. Você que tem enfrentado problemas com coisas imorais, coisas que não são de Deus para você. Eu declaro sobre a sua vida: o sangue de Jesus te faz livre essa noite. O sangue de Jesus te faz livre essa noite. O sangue de Jesus te põe em liberdade. E só quem é livre dê um brado de vitória ao Senhor nesse lugar. Porque agora, depois que você entendeu que você tem um padrão, mas não precisa repetir ele. De um lado é o Egito, de outro lado é a terra prometida, mas ainda a gente não chegou lá. Porque nós estamos no processo. Então diga isso: eu estou no processo. Olhe para quem está do seu lado e fala: não me julgue. Não me julgue ainda. Porque eu estou num processo. Eu estou num processo. Eu aprendi a valorizar o processo do Senhor para a minha vida. O fato é que as pessoas extraordinárias são aquelas que suportaram o processo. As pessoas que vivem coisas extraordinárias no Senhor são aquelas que conseguiram se manter firmes no processo. Nós temos uma série inteira sobre sermos inabaláveis, para que você se levante como uma pessoa de Deus. Sabe, irmão, não fale para mim que você sabe o que é melhor para a sua vida, porque a Bíblia diz que Deus tem pensamentos muito maiores que os nossos. Aqui está o pensamento de Deus, e aqui está o pensamento do pequeno Eberson. É muita distância. Não ore para que Deus faça a vontade dEle na sua vida, tentando convencê-lo de fazer a sua própria vontade. Mas entenda que o processo de Deus para a sua vida é para você entender que Deus sabe o que é melhor para mim. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias sobre esse lugar. Antes de a gente entrar nesse lugar, a gente queria outro lugar que parecia perfeito, irmão. Eu ia todo dia para aquele lugar, eu orava, colocava a mão, derramava sal. Fizemos isso, né? O que fazia? Levava as pessoas. Tarso, jogava vinho. É meu por direito. Andei descalço no lugar. Eu queria aquele lugar para mim. Tinha até estúdio. Era top. Bati o pé, eu quero esse lugar, vai ser top, é isso. Deus falou comigo. Não tinha nada falado, mas eu estava querendo. Eu sou de carne e osso, amém, irmão? Amém? Eu sei que eu sou a terra prometida, mas de carne e osso. Até que nada deu certo. Quando a gente está aqui nesse lugar, a gente olha tudo que Deus está fazendo aqui. Posso falar um negócio? Deus me disse: Igreja Vitória, se prepare para 2 cultos no domingo. Se prepare, irmão. Eu vi Jesus recolhendo uma onda para colocar algumas coisas no lugar, para a maior onda vir de novo. Então por isso que a gente tem 5 bateristas, 3 baixistas, um monte de gente na igreja, que canta, que toca, que ora. Deus tem levantado mais pessoas que vão pregar, ministrar. E quando a gente olha o que Deus está fazendo, a única resposta que a gente tem é: de fato, Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para nós. Definitivamente, irmão, essa mensagem de Levíticos, eu estou amando tanto ler
Levíticos, que eu apelidei de Lovíticos. Não tem a ver com lagarto, com camarão, mas tem a ver com sentimentos, padrões, pensamentos. Não fala para mim, irmão, que é fácil para você. Os pensamentos que cerqueiam nossa mente todos os dias, os piores dos piores. É com isso que a gente não pode se contaminar, com pensamentos impuros. E orar como Davi falou: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Quem entrará no santuário do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas, mãos puras, coração puro. Não é ser perfeito. Deus não quer que você seja perfeito, e a gente nunca vai ser. Por isso que Ele precisou vir para a terra, morrer por nós na cruz. Mas pelo sangue de Jesus nós temos o acesso. Ele pode limpar o seu coração. Ele pode limpar a sua história, irmão. Ele pode transformar tudo que é impuro em pureza. A religião fala para a gente assim: olha, não toca no leproso que é impuro, porque você vai ficar impuro como ele. E Jesus vem com o evangelho e fala para a gente: não sou eu que fico impuro quando toca no leproso, mas é ele que se purifica por tocar em mim. Deus levantar um tipo de gente, eu quero ser esse tipo de gente, que entende que Jesus Cristo nos deu o maior dom desse mundo, que é a vida. O maior dom que Deus nos deu é a vida. Mas fala para alguém do seu lado, fala assim: olha, não adianta você só crer nas promessas, se você não se comprometer com o processo de Deus. E sabe o que eu acho mais interessante dessa mensagem, irmão? É que o mesmo Deus que é tão grandioso para abrir o mar, olha isso. Isso é muito mais incrível do que você conseguir uma vaga no centro, amém? Aleluia, Deus deu uma vaga no centro. Meu, o mar se abriu. É um grande milagre. As águas se tornaram uma estrada. Que Deus grande é esse? Que abre o mar vermelho. Pois é, esse mesmo Deus grande também é o mesmo Deus que se preocupa com as coisas pequenas que você está comendo. O mesmo Deus que se importa com as grandes coisas da sua vida, que serão grandes os milagres. Alguém recebe? Diga amém. É o mesmo Deus que tem falado para você que a vida é vivida nos detalhes. É um Deus que se preocupa com o que a gente está comendo. Salmo 139 diz que Ele sonda e conhece o nosso caminho. Sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta. Se a gente construir a nossa casa no mais alto lugar, Deus está lá. Se a gente construir a nossa casa no mais profundo, Deus também está lá. Então esse Deus que é capaz de abrir o mar, é o Deus que está aqui hoje para falar para você: eu sou um Deus de detalhes, e eu sei o que é melhor para você. Quando você recebe essa mensagem essa noite, em nome de Jesus, eu não sei se você vem em busca de respostas desse lugar, mas eu creio que se você está aqui é porque Deus te trouxe aqui. Deus tem saudade de você. Deus tem visto, não tem para onde ir. Abre para mim, Salmo 139, por favor. Porque o salmista diz: para onde eu irei? Para me afastar da presença de Deus, não tem para onde eu ir. Para onde poderia me escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol ou na sepultura, também lá estás. Se eu tomar asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti.
A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Eu sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Toca o nome de alguém e fala assim: Deus tem um livro da sua vida. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste de mim os assassinos. Eles falam de ti com malícia, e os teus adversários se rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Não detestes os que se revoltam contra ti? Versículo 22, tenho por eles ódio implacável, considere os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conheces as minhas inquietações. Esse é um Deus que sabe exatamente o que você precisa. A gente faz os nossos planos para os nossos filhos e Deus sabe como eu quero que o Judá se torne um homem de Deus. Deus sabe como eu quero que a Maria Luísa se torne uma menina implacável, que vai vencer a rejeição desse mundo, que vai ser uma grande mulher de Deus, independente das circunstâncias. E eu que sou mau, desejo o bem dos meus filhos. Quem dirá Deus sobre você? Sabe, essa é uma noite para a gente voltar os nossos olhos para Jesus e lembrar que nós temos um Deus que não nos esqueceu. Nós temos um Deus que sabe exatamente tudo o que a gente precisa. Talvez, irmão, as coisas vão fugir do seu plano, fica tranquilo. Eu amo como nos foge do nosso plano, porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Você pode fechar seus olhos um momento? Eu queria que todos que estão aqui se aquietassem um pouco agora, nesse momento. Eu sei que temos voluntários em pé, servindo, mas se você puder, se mexa o mínimo possível. Porque há uma unção de cura nesse lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Tua presença essa noite. Nós clamamos para que o Senhor venha sobre nós, Deus. Em uma quarta-feira tão agitada para alguns. Em uma semana que para alguns aqui foi uma semana tão intensa e frenética. Nós viemos para a Sua casa, Deus. Porque de fato a gente não tem nem para onde ir. Só a Tua presença. Deus, nós não temos o que fazer, Deus. A nossa única opção, Senhor, é confiar em Ti. E que bom poder depositar nossa confiança em Ti. Senhor, muitos aqui foram julgados pela religião. Muitos aqui foram expulsos por causa da religião. Aquilo que era para atrair para perto de Ti, afastou, Deus. Mas eu sei que o sangue do Cordeiro costurou
todas as coisas que estavam quebradas. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude a ter essa fé de confiar em Ti e de saber que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Se você puder colocar a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, porque o Espírito Santo, Ele é educado. Ele não entra onde as pessoas não abrem o coração. Talvez você está aqui hoje, você está sem nenhum motivo para adorar o Senhor. As coisas fugiram do seu controle. Mas escute a minha voz. Podem ter fugido do seu controle, mas não fugiram do controle de Deus. Não fugiram do controle de Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Você é mais que vencedor. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Escute, porque você está aqui hoje é para isso, ó. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e cantou tudo isso aqui pra você cair. Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra você existir. Então não tem por que chorar, Volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. O Egito não é o seu lugar, não é hora de desistir. Esse não é o seu fim. Deus te trouxe nesse quarta-flow e eu sinto Deus aqui nesse lugar para levantar você e lembrar você: Deus sabe o que é melhor para sua vida. Essa sentença não é o seu fim, esse não é o seu decreto final, ainda não terminou. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminá-la. Aleluia! Uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra
sempre assim. Feche os olhos, eu quero fazer 2 orações.